Agora eu quero Agnello pra governador. Agora é Agnello, povo. Voltamos em mais um bloco do Galera Conversa, hoje com as nossas deputadas Arlete Sampaio e Érica Cocai. Deputada, por que a participação das mulheres na política ainda é tão pequena? Será que as mulheres não conseguem espaço em seus partidos para militar, ou a sociedade ainda tem meio que um receio em elegê-las para representá-las? Eu diria o seguinte, essa lógica corrupta, patrimonialista, é a mesma lógica do machismo. Quando a gente tem uma sociedade que as pessoas, quando os donos das capitanias hereditárias se sentiam donos da terra, também se sentiam donos das pessoas, dono das mulheres, dono das crianças. Pense que tem muito pouco tempo, tem 20 anos, que o Brasil considerou criança como sujeito de direito. E tem muito pouco tempo que nós temos uma lei que coíbe e que coloca como de alto potencial ofensivo a violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, portanto, você tem um país que tem uma lógica patrimonialista de casas grandes e senzalas, que é a mesma lógica do machismo. Então, eu diria que as mulheres, elas sofrem uma série de discriminações. Uma série de discriminações. Algumas discriminações a gente consegue medir. A gente consegue medir que as mulheres ganham menos que os homens, que as mulheres têm os tetos de vidro, elas não conseguem chegar nos primeiros postos de gestão das empresas, não conseguem chegar. Então parece que não tem nada, porque o teto é de vidro. Então isso provoca dois problemas. O primeiro é que você não pode combater o que você não vê, que é uma estrutura machista que impede as mulheres de alçarem as primeiras posições. E você não pode combater o que você não vê. E o segundo é que quando você não vê que tem um teto de vidro, dá a impressão que a culpa é das mulheres. E a culpa não é das mulheres. Se exige da mulher a perfeição. Quando ela adentra uma função, que é uma função naturalmente ou socialmente ocupada por homens, ela não pode errar. Se erra, erra porque é mulher. A gente percebe isso bem no trânsito, por exemplo, porque por muito tempo as mulheres não eram permitidas, as mulheres, que elas pudessem dirigir. Se a mulher comete uma barbeiragem, errou porque é mulher. Mas se é um homem, você não tem qualquer tipo de comentário, eu diria, não é? Então você tem uma discriminação que se mede, uma discriminação que não se mede. Uma discriminação que se sente. A ditadura da perfeição, como se a sociedade dissesse, vai, ocupa um lugar político, mas a sua casa tem que estar sempre limpa, mas seus filhos não podem adoecer, mas você tem que estar sempre disponível para o seu marido. Então, portanto, é como se exigisse uma perfeição. É tanto que você tem mais de 30%, ou quase 40% dos lares dirigidos por mulheres financeiramente aqui no Distrito Federal. Mas você tem 68% das tarefas domésticas que são exclusividade da mulher. Então, se permite que ela adentre o espaço público, com muita dificuldade, mas o espaço privado não está compartilhado. É preciso fazer uma grande campanha para compartilhar os espaços domésticos, as tarefas domésticas, a educação dos meninos, até em defesa dos próprios meninos, não é? Então, portanto, eu diria que a representação ainda diminuta das mulheres na política é uma expressão de uma sociedade que tem um viés extremamente machista e que nós precisamos eliminar. Nós precisamos eliminar essa concepção machista para que a gente tenha uma noção de humanidade. A humanidade é composta por homens e mulheres, que têm que ter os mesmos direitos. Nós temos que ter políticas públicas, universais, mas políticas públicas que possibilitem a vivência da diferença. Então, portanto, nós defendemos e vamos fazer a Secretaria de Mulheres aqui no Distrito Federal, para que você possa fazer a transversalidade com todas as políticas públicas. Porque aí nós temos que trabalhar com a política de saúde, com a política de assistência, com creches, creches são fundamentais, direito da mulher, mas fundamentalmente direito da criança. Como disse a deputada Érica, o machismo predominante da sociedade, ele é uma construção cultural histórica. Sempre houve um processo de inferiorização ou secundarização do papel da mulher na sociedade. Isso é uma construção histórica. E nós temos muita dificuldade de romper essa construção cultural histórica, por mais que nós tenhamos avançado no cenário político. Nós conquistamos o direito de votar na década de 30. No Congresso Constituinte, as mulheres participaram fortemente para inscrever na nossa Constituição o crime contra a discriminação como um crime inafiançável. Então, veja bem, há muito espaço por avançar, mas, sobretudo, há esse espaço que a Érica chamou de teto de vidro, que é essa opressão cultural que existe, que a gente tem que trabalhar para romper. E, evidentemente, a eleição da Dilma como presidente do Brasil fará uma revolução cultural nos padrões de relacionamento entre gêneros. É fundamental que ela se eleja, porque eu tenho certeza que a partir do dia
que a Dilma for presidente, o menino na escola vai olhar a menina de uma forma diferente. E passará a perceber que mulheres poderão ocupar espaços de poder político que até então esses espaços eram reservados aos homens exclusivamente. Houve um tempo que no Congresso Nacional não havia banheiro para mulher. Porque não havia a perspectiva de que mulheres pudessem se eleger para representar a sociedade. E, evidentemente, como nós somos mais a maioria da população, mais de 50% da população, nós deveríamos, pelo menos, ter uma proporção semelhante na representação no Congresso Nacional, e nós não temos. Então, é fundamental que a presença da Dilma como presidente estimule as mulheres a buscarem essa participação política maior, a forçarem os seus partidos a terem regras que possam representar a afirmação dessa participação política da mulher na política. Então, assim, a mulher que é candidata, nós temos uma candidata mulher aqui, a governadora, que, em verdade, ela desconstrói tudo que nós queremos construir do ponto de vista de independência e igualdade de direitos da mulher. Porque ela simplesmente vai e diz, não me perguntem nada, quem vai fazer tudo é o meu marido. Então, portanto, não basta ser mulher. É preciso ter a lógica de igualdade de direito, equidade de direito, de gênero, e que a gente possa viver as diferenças e viver o imenso prazer que a gente tem de ser mulher. Nós temos um prazer, nós queremos a caneta, queremos o microfone e queremos o batom também. Nós queremos viver todas as possibilidades humanas. Então, portanto, eu diria que a eleição da Dilma é diferente da eleição, por exemplo, de uma, não é só porque é mulher, mas porque carrega a luta das mulheres, as lutas da mulher pela independência, as lutas da mulher por uma sociedade mais justa, carrega tudo isso e vai levar tudo isso para a presidência da República. Por isso, vai ser um grande salto, a Arlete tem razão, a eleição da Dilma. Só para citar uma frase da Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, nós nascemos fêmeas, mas ser mulher é tomar consciência justamente do papel da mulher na sociedade. Então, é isso que a Érica disse, é fundamental. Não basta ser mulher, é preciso que se considere realmente uma portadora da luta das mulheres pela igualdade de direitos. E isso a Dilma expressa muito bem por todo o seu passado e seu presente. E aí, veja bem, citando a Simone de Beauvoir também, que ela diz também uma coisa que eu acho muito interessante. O que nós mulheres queremos é poder. Mas não é o poder contra os homens. É o poder da gente ser a gente mesmo. É o poder da gente viver essa condição humana de ser sujeito. As mulheres não eram sujeitos, não eram donas do seu desejo. As mulheres não podiam nominar o seu desejo. O desejo, elas eram objeto do desejo do homem. E não podiam nominar o seu desejo. E muitas vezes hoje as mulheres não podem nominar o seu não desejo para os seus maridos. Porque elas têm que cumprir com perfeição todas as funções que culturalmente a sociedade impõe para ela. Por isso eu acho que a gente vai avançar muito. Aqui em Brasília, com a Agnello, que entende isso, que foi forjado assim, ombreado lado a lado com mulheres na luta por a construção, porque a luta por a construção de uma sociedade mais justa, ela tem que contar com as mulheres. E ela não pode mais, nós não podemos mais repetir o que aconteceu na Revolução Francesa, onde a gente criou a revolução de direitos com igualdade, fraternidade e liberdade, mas se decapitou as mulheres que queriam colocar a agenda feminista na agenda da Revolução Francesa. Hoje, ou a gente avança com a igualdade de direitos, com o reconhecimento do humano, com a construção de identidades coletivas e absolutamente individuais, singulares, ou então a gente não avança mais. A gente não vai avançar enquanto nós tivermos a cada 15 segundos, uma mulher vítima de algum tipo de violência, das que deixam a marca na pele, que são mais visíveis, e das que deixam sua marca na alma, que são igualmente cruéis e destruidoras. Muito bem. Um dos segmentos também que foi esquecido durante esses 12 anos de política suja no Distrito Federal são os jovens. Nos últimos 8 anos de governo Lula, a juventude teve programas reais, concretos, para melhorar a sua vida. Um exemplo disso é o ProJovem, mas que infelizmente não foi implementado com eficiência no Distrito Federal. Deputada Arlete, agora a senhora, como tendo mandato dentro da Câmara Legislativa, isso vai ser uma das suas pautas, fazer com que essas políticas públicas que forem eficientes no plano nacional também sejam eficientes aqui no plano local? Como integrante do governo do presidente Lula no Ministério do Desenvolvimento Social, eu participei ativamente da construção desse programa, o ProJovem. Infelizmente, os recursos do ProJovem, que eram repassados ao governo do Distrito Federal, não foram aplicados para a finalidade de
justamente buscar construir políticas para essa juventude. Da mesma forma, o governo do presidente Lula criou outros programas como o ProUni, ampliou as vagas das universidades federais. Aqui em Brasília nós fomos beneficiados com o campus de Ceilândia, do Gama e de Planaltina, e há a perspectiva de ampliarmos ainda mais. Portanto, existem políticas para a juventude no plano nacional e nós queremos também aqui que a Secretaria de Juventude do governo Agnello possa justamente construir essas políticas para que a gente possa, sobretudo a educação em tempo integral, para que a gente possa tirar a nossa juventude das drogas, dos desvios que aí estão colocados, das tentações que a sociedade consumista coloca para os nossos jovens. Senhora deputada, nessa nova casa agora, na Câmara Federal, a juventude também vai fazer parte das pautas do seu mandato? Eu acho que políticas para a juventude tem que fazer parte da pauta de tudo quanto é canto. De tudo quanto é canto. Sabe por quê? Porque, assim, quem mais morre nesse país são jovens. Quem mais as maiores vítimas da violência são jovens. E nós temos, por exemplo, as nossas cadeias absolutamente lotadas de jovens. Tem coisas que me surpreendem quando você entra numa cadeia. Diz o Mandela que a gente vai conhecer a sociedade se a gente conhecer como são tratadas as pessoas que estão nas prisões. E ali, e diz também Dostoiévski, que a gente conhece a nossa sociedade se a gente conhecer as nossas prisões. As nossas prisões são lotadas de jovens. E você, quando fala política para a juventude, você tem várias juventudes dentro da condição de ser juventude. Você tem uma juventude universitária, você tem uma juventude trabalhadora, você tem uma juventude que está na vida infracional e que, enfim, que você tem que traçar políticas para cada um desses segmentos também. Você tem que ter políticas para a juventude, mas você tem que ter políticas que encare com que jovem você está lidando nesse momento, as especificidades. Você não cabe mais nessa etapa. Por que eu digo isso? Eu vou no CAD, quando eu entro no CAD, ou quando eu entro no presídio, no CAD, por exemplo, 87% dos meninos que estão lá, eles entraram na vida infracional por crime contra o patrimônio, por roubo ou furto. A grande maioria rouba ou furta para ter objetos pessoais. Então, isso significa o quê? Que você tem uma sociedade que está absolutamente pautada pelo consumo, pelo aqui e o agora, uma sociedade sem sonhos, uma sociedade imediata, uma ditadura do prazer, um prazer fugaz, eu diria, onde os jovens ligam a televisão e ali você vai ver o seguinte, que há uma mensagem clara que é a seguinte: ou consuma para ser alguém, consuma para você ser validado socialmente. E há uma outra mensagem que é muito clara também, que é a impossibilidade desse jovem consumir. Então você tem uma mensagem: consuma, senão eu não te reconheço. E eu não te dou o direito de consumir. E obviamente que isso cria uma cisão. E você não tem políticas. Você não tem política de educação de qualidade. Aqui em Brasília é um desastre. É um desastre. É um desastre porque Brasília foi dilacerada no conjunto das suas políticas. Aqui você não tem política para drogadição, de enfrentamento à droga. Você não tem uma unidade aqui da Secretaria de Saúde que atenda adolescentes em situação de drogadição. Não tem uma unidade. Você não tem uma comunidade terapêutica do Estado. Você não tem aqui no Distrito Federal. Se você quiser fazer o tratamento de drogadição, você tem que mandar os meninos para fora do Brasília, ou então ele será acolhido por uma das instituições de igrejas, que muitas vezes há uma inadequação desse menino, particularmente que está na vida infracional, para essas comunidades terapêuticas. Então, portanto, nós temos não só conveniar com as comunidades terapêuticas que existem para que elas possam dar um atendimento cada dia melhor, e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma política de enfrentamento à droga. E também uma política que você possa oferecer lazer, esporte, cultura. A cultura é tão importante, é uma política tão fundamental. Primeiro que ela corre de gente. Só gente que tem cultura, não é? Ser humano, é a marca humana na natureza e na sociedade, é a cultura. E ela possibilita também que os meninos se sintam empoderados e que construam sua identidade. Porque hoje, muitas vezes, o que a gente sente é que os meninos estão engolindo os desejos que saem da televisão, da sociedade de consumo. Então, portanto, para fechar, é preciso ter políticas para a juventude que não tem e, ao mesmo tempo, é preciso dar espaço de fala para os jovens. Não é mais permitido que se faça política para os jovens sem que o jovem
possa estar inserido e ser protagonista dessa política. Nós queremos chamar os jovens para que eles possam falar no Fala Galera do Agnello, também Fala Galera para o Distrito Federal.